Olá, saudações a você. Estamos apresentando a partir de hoje um novo projeto de comunicação. Da mesma forma como desde o dia 31 de janeiro de 2020 estamos com o Na Hora do Café, nós queremos apresentar um programa vespertino para que as pessoas encerrem o dia com as notícias do mundo. Será um programa diário, sempre ao seu dispor, trazendo notícias a partir de fontes de todo mundo, para que você possa saber exatamente o que está acontecendo, para que você vá dormir bem informado. Se você já acorda bem informado com o Na Hora do Café, a proposta aqui no Mundo com Alfredo Bessoff é você encerrar o dia na companhia do mais amplo painel de notícias e informações direto para você. E vamos começar, claro, você sabia que existem mais de 3.400 presos políticos em cadeias da Venezuela, Cuba, Nicarágua e Bolívia? Mas estranho, assustador e perverso, que não se falam dos números de presos políticos que existem, por exemplo, na China, na Coreia do Norte e no Brasil. Por qual razão se omite tanto? Porque tem esse tabu tão vergonhoso e tão patético que impede as pessoas de falarem, de conversarem sobre os presos políticos do Brasil. Sabem por quê? Porque os presos políticos no Brasil são conservadores, são de direita. Portanto, na visão mesmo da mídia mundial, que é dominada pela esquerda, é justo que estes presos políticos no Brasil paguem, ainda que tudo não tenha passado de uma farsa ou, no máximo, uma baderna de pessoas fadigadas e sem esperança. Reflita, só no Brasil os presos políticos são de direita. Por isso que a mídia mundial, que é dominada pela esquerda, não aborda a questão dos presos políticos em nosso país. Nós aqui não temos problema e iremos continuar tratando desse assunto com a seriedade que o assunto merece. Na nossa viagem pelo mundo das notícias, vamos lá. É importante destacar: prisão de alto agente do Hezbollah por Israel pode mudar o jogo, prevê especialista. A ação continuada do governo do Netanyahu, neutralizando, atacando, não negociando, é o grande diferencial em relação aos governos de esquerda e mesmo os governos centristas e supostamente de direita que Israel já teve. Graças a uma coalizão majoritária do campo da direita, Netanyahu pode, dessa vez, fazer o enfrentamento dos terroristas do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e os criminosos do Irã, sem precisar ficar fazendo concessões. Há um risco de desabastecimento de armas de Israel, principalmente se Kamala Harris for a vencedora. Sigamos com as notícias neste dia 4 de novembro de 2024, né? Véspera da eleição lá nos Estados Unidos. O que resta do Hamas e como segue operando o grupo terrorista? A organização responsável pelo massacre de 7 de outubro de 23 em Israel ainda mantém certo poder dentro do território palestino, mas já não tem mais o mesmo poder de fogo e começa a enfrentar focos de rebelião por parte dos moradores de Gaza. A jornada para erradicar o Hamas da faixa de Gaza será longa e demandará muita coragem dos dirigentes lá de Israel. Vamos seguir em frente. O Irã
tal como se fala, macaco que se coça quer chumbo, o Irã planeja atacar Israel com ogivas de alta potência. Pretende fazer um ataque devastador. Mas os Estados Unidos já avisaram: se vocês vierem com um ataque devastador, a resposta de Israel pode igualmente ser devastadora. Portanto, quem se coça quer chumbo. Eu quero, antes de continuar com as nossas notícias, lembrar para vocês a importância que tem para nós podermos contar com a sua contribuição e a sua participação. O nosso canal é totalmente desmonetizado e desqualificado para monetização. Portanto, o que eu quero pedir para você, na medida do possível, é que você confira se continua inscrito no canal, contribua com um joinha, com um comentário aqui embaixo e, dentro de suas possibilidades, contribua com o nosso Pix, que será muito bem-vindo. Sigamos com as notícias dessa edição do O Mundo com Alfredo Bessoff. Vamos lá? Irã, sempre o Irã. O Irã quer manter refém, quer manter toda a região do Oriente Médio refém. Ele quer praticar retaliações em cima de retaliações. É a estratégia do combate permanente de não aceitar nenhuma alternativa de paz. O Irã agora promete usar ogivas nucleares contra Israel. A resposta de Israel, desta vez eu acredito, vai ser atingir as instalações nucleares. Há suspeitas, inclusive, de que o Irã já possua 12 bombas nucleares. Vamos esperar para ver no que isso pode dar. O mundo não gira, o mundo capota. A crise que o Irã enfrenta, não de governabilidade dos seus ayatolás, dos seus baiatolás, na sua insanidade, mas a crise que o Irã enfrenta é realmente de falta de água, falta de remédio, falta de comida, falta de perspectiva. A pobreza é assustadora no Irã. Nisso há um processo de desemprego, precarização das relações de trabalho. E agora começa a acontecer um processo assustador, que é o suicídio dos chefes de família, dos jovens que não veem perspectivas num Irã dominado pela teocracia xiita. Prestem bem atenção o que pode ainda acontecer lá no Irã velho de guerra, onde enforcar desafetos é uma rotina. É assustador isso, mas é verdadeiro. Irã executou Arvin Ghoremani, um cidadão judeu acusado de assassinato. Tudo para eles é assassinato, é questão de lei de ordem. Não. Lá, o assassinato basicamente é perseguição política. O assassinato como arma política, meus amigos. E aí, o título da nossa chamada de hoje, escancarando a hipocrisia das mulheres, das feminazes, daquelas que lutam por aborto, por isso, por aquilo. O que estão fazendo para denunciar o que está acontecendo lá com a Maria? Essa menina universitária lá do Irã, ela estava usando o hijab, mas não estava exatamente conforme a polícia da moral determina. Resultado, pegaram, espancaram, e ela em revolta, também rasgaram algumas roupas dela, ela em revolta ficou nua, quer dizer, ficou de calcinha e sutiã. E agora ninguém sabe mais o paradeiro desta menina corajosa. É preciso ter muita coragem para fazer esse enfrentamento. E agora estão chamando ela de louca. Engraçado. Esse é um método que a esquerda tem para aprisionar os desajustados.
Vocês lembram dos campos de reeducação que já estão criando em vários países? Onde a esquerda não consegue impor o seu terror, ela impõe o seu silenciamento. E o mundo todo silencia. Aí, livre, louca e sozinha, a garota que desafia os ayatollahs no silêncio do Ocidente. Awal Daryei é uma heroína. Ela se opôs à opressão do regime de Teherã com seu corpo nu. No entanto, o Ocidente, dedicado à luta pelas mulheres, é ignorado. O Ocidente não fala nada. Há um silêncio conivente. Cadê as feminazes brasileiras? Cadê a bancada feminista da esquerda no Brasil? Cadê as deputadas? Cadê as senadoras? E aqui, se há um silêncio assustador por parte das mulheres de esquerda, um silêncio compreensível, porque é marcado pela estupidez e pela hipocrisia, também é de se lamentar o silêncio das mulheres conservadoras em relação ao Daryei. Observem claramente que até mesmo algumas mulheres que se dizem conservadoras já disseram, inclusive na hora do café, ela sabia ao que estava se expondo. A luta pela liberdade, pessoal, precisa muitas vezes de pessoas loucas como Awal Daryei. Mas o silêncio, tanto da esquerda quanto da direita, é vergonhoso, assustador, perverso e enojante. Simbora ainda sobre o Irã. Esse jornal aqui é o South China Morning Post, lá da China. Irã critica o uso de bombardeiros B-52 pelos Estados Unidos como desestabilizador. A simples presença de um B-52 pelos ares do Oriente Médio já está causando desassossego no Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, criticou na segunda-feira o que chamou de presença desestabilizadora dos Estados Unidos após o envio de bombardeiros B-52 para a região. Os Estados Unidos sabem que o Irã quer atacar Israel, inclusive ataques com ogivas, e a chegada dos bombardeiros B-52 é um lembrete para o Irã. Quem coça quer chumbo. Um outro paizinho que vira e mexe e causa problema é a tal da China. A China quebrou, pessoal. A China faliu. A China não existe mais. O milagre chinês é uma farsa. E a crise de pensões da China é a nova realidade de um país que, lá nos tempos do Mao Tse-tung, matou entre 70 e 100 milhões. Se o Xi Jinping, para estabilizar os seus fundos de pensão, seu sistema de aposentadorias, precisar matar 300 milhões de chineses, não terá nenhuma dúvida em fazê-lo. Mas a realidade é que a China faliu, a China está quebrada, a China tem problema seríssimo de uma queda na taxa de natalidade e dados da economia preocupantes, porque ninguém mais acredita nos números divulgados pelo Pokémon chinês, pelo IBGE lá da China. Outro problema que afeta a China, está aqui. Problemas populacionais na China se agravam com queda nos registros de casamento. Ninguém mais quer casar. Acreditem, já estão dando dinheiro para as pessoas se casarem. Ninguém mais quer casar na China. É um dado aterrador, mas é muito revelador, porque mostra claramente, meus amigos, claramente que a China foi para o saco. O pior é que a China indo para o saco, ela vai levar muitos outros países também para o saco. Acreditem, irá levar muita gente para o saco. Mas tem gente que está torcendo pelo caos e pela tragédia. Sigamos com as notícias nessa nossa jornada diária. São muitas notícias para você no fim de tarde. Fábrica da TSMC, no Arizona, a fábrica de Taiwan, iniciará a produção dos superchips 4nm em dezembro.
A primeira fábrica de wafers de 12 polegadas da Taiwan Semiconductor, no Arizona, lançará seus primeiros chips de 4nm em dezembro, com a produção prevista para começar em 2025. As empresas estão saindo de Taiwan com medo de um ataque por parte da China. A verdade é essa: Taiwan se prepara para um ataque. E os empresários chineses e os empresários taiwaneses, estão picando a mula sem dó nem piedade. Mas, enquanto isso, Taiwan juntou-se discretamente aos exercícios militares liderados pelos Estados Unidos. Chegou de mansinho, quietinho, sem causar muito alvoroço, porque o povo de Taiwan tem muito medo do poderio militar da China. Taiwan enviou militares aos Estados Unidos para participar do exercício militar multinacional Northern Strike em agosto, com a delegação deste ano supostamente maior que a do ano passado. Mas só agora os exercícios foram entre 3 a 17 de agosto e só agora foi confirmado. O grande problema, um dos tantos problemas do exército de Taiwan é a qualificação do seu pessoal. E olha aqui essa notícia chegando aí. Exército de Taiwan relata 22 acidentes com drones em um ano. Esses dados revelam a escassez de pessoal qualificado para operar as armas de matar, inclusive fornecidas pelos Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente Lai, que é pró-independência, elogia a programação de construção naval de Taiwan. O presidente Lai Ching-te elogiou o progresso da construção naval do país em uma cerimônia de batimento da quilha do protótipo de fragata leve da Marinha nesta segunda-feira, dia 4 de novembro. Lai disse que a priorização de Taiwan na construção naval doméstica progrediu de forma constante, apontando a fragata como exemplo. Eles acreditam que seja possível enfrentar o desafio da invasão e da agressão dos chineses. Pessoal, vamos para um rápido comercial e já voltamos. Invista em notícias de qualidade apoiando o Canal de Brasília. Faça um Pix para canaldebrasilia@gmail.com. Estamos de volta e queremos a sua opinião. Esse formato de jornal direto lhes agrada? Será todo dia um jornal vespertino trazendo para vocês as informações de tudo aquilo que aconteceu. O Na Hora do Café continuará sendo a mesma pegada, mas traremos as notícias que aconteceram durante a noite. Tá combinado? Então, vamos seguir. Reator da área do desastre de 2011 no Japão paralisado poucos dias após sua reinicialização. O Japão lutando com uma escassez de energia muito grande e por essa razão está tentando colocar de novo em uso os reatores lá que sofreram aquele desastre terrível em 2011. Um reator nuclear no nordeste do Japão foi interrompido nessa segunda-feira para verificações, disse a operadora da usina, poucos dias após se tornar o primeiro a reiniciar na região desde o desastre do terremoto e tsunami de 2011. Na última terça-feira, o reator se juntou a uma dúzia de outros no país que foram reinicializados após atender a padrões de segurança mais rigorosos impostos a todos os setores após a crise na usina nuclear de Fukushima Daiichi, desencadeada pelo desastre de terremoto e tsunami que devastou áreas costeiras, incluindo Miyagi. Tiraram porque ficaram com dúvidas e quem tem medo. A guerra que não para e a guerra que só pode parar se o Trump voltar à presidência. Um ataque russo com bombas guiadas deixou devastação e ao menos 15 feridos em Kharkiv. E agora
há um outro ingrediente nessa invasão da Rússia contra a Ucrânia. E aqui não está quem defenda a Ucrânia, não. A Ucrânia é um prostíbulo também, mas é preciso saber que a Ucrânia tem sim o direito de se defender. Afinal de contas, o seu território que foi invadido pela Rússia, que agora conta com escravos de Cuba e da Coreia do Norte. O governo de Putin, com dificuldade de repor o seu pessoal, está contratando escravos em várias partes do mundo, sob o título de mercenários. Essa é uma realidade que não se pode esconder. Hungria! Opa! Notícias da Hungria. Viktor Orbán, espera-se um aumento real dos salários entre 9,5% e 10% na Hungria nesse ano. A Hungria é um dos poucos países que consegue fazer o enfrentamento verdadeiro contra a Agenda 2030. Por conta disso, o povo da Hungria pena com as perseguições da União Europeia. A Hungria não aceita a imigração desenfreada. A Hungria tem políticas pró-família e pró-povo húngaro. Não há nenhum indicador em que não tenha havido progresso desde 2010, mas ainda não podemos estar satisfeitos, disse Viktor Orbán no parlamento. Viktor Orbán, o líder conservador que os brasileiros precisam prestar mais atenção. Engraçado, assustador, perverso e revelador. Onde tiver esquerda, lá tem coisa envolvida com Pedro. Um dos principais estilistas da Hungria, Mark Lakatos, era um bambambam, era aquele que definia os padrões de moda. Pois saibam que também ele está envolvido, mas todo mundo já está cancelando. Alguns esquerdistas ainda o protegem. Depois que se descobriu que o estilista poderia estar envolvido em um caso envolvendo prostituição infantil, instituições culturais cancelaram suas apresentações em velocidade recorde. Esse aqui é o canalha envolvido em pedo. Olha, é preciso... Até que ponto o escândalo de Pedro de Lakatos causou indignação pública no país pode ser avaliado pelo fato de todas as outras aparições públicas do estilista terem sido canceladas. Canalha! Ordinário. Agora está tentando se vitimizar e a esquerda, no caso da Hungria, a esquerda está deixando ele na chapada. E lá ele não pode sair. Em frente com as notícias, chegamos na Itália. Vocês veem que é uma caminhada pelo mundo das notícias. Norte-africanos esfaqueiam o maquinista de trem às 13h30 de hoje, 1h30 da tarde. Um maquinista de trem foi atingido no omoplata por um casal norte-africano flagrado viajando sem passagem. Isso foi na Itália. Novo ataque a bordo de um trem, e dessa vez também um maquinista que estava de serviço no trem regional 12042, Genova-Brignoli-Bussala, pagou o preço. Os fatos ocorreram hoje, pouco antes da 1h30 da tarde, na estação de Valpolvecchera, onde algumas das testemunhas do atentado deram alarme. Ambulâncias e policiais correram para o local. Só quem defende essa chegada irresponsável de migrantes são os esquerdistas. Notícias. Lá na Itália, eu já falei para vocês e vou repetir. O sucesso do governo da Giorgia Meloni está tornando a esquerda, empurrando a esquerda para atos cada vez maiores de insanidade. Surgiu lá um tal de CARC, Partido CARC. Para vocês terem uma ideia, esse Partido CARC, ele quer voltar a utilizar os métodos de 1917. Leva as organizações operárias ou populares a agirem e a conceberem-se como novas autoridades públicas e a agirem, na Itália, no século XXI, como soviéticos
agiram em relação à Rússia em 1917. É um novo movimento comunista que está surgindo na Itália. CARC, preste atenção nessa sigla maldita. Querem invadir, querem tomar as casas, invadir as fábricas e todo o mais. Mas tudo isso vem na sequência do fracasso do modelo que eles tentaram implementar lá na Itália. Antes de irmos para as notícias da Alemanha e do resto do mundo, vamos para mais um comercial rapidinho para você. Vá comentando aqui embaixo o que você está achando do jornal. Está gostando? Vale a pena? Não vale a pena? É perda de tempo? Nós precisamos da sua opinião e compartilhe com seus amigos. E se estiver em suas condições, contribua com os mecanismos de manutenção e de financiamento do nosso canal. Nós precisamos do seu apoio. Vamos lá ao novo comercial? Casa de Viagem, são 24 anos de atividade. Quer viajar? Casa de Viagens. Economizar? Casa de Viagens. Com segurança, conforto e comodidade. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Saiba mais, casadeviagens.com.br. Fica a dica. Estamos de volta, pessoal. Na verdade, continuamos sem sair. Precisamos do seu apoio para continuarmos realizando o nosso trabalho. Vamos lá para as notícias da Alemanha. Por que o consumo de eletricidade industrial está em colapso? A Alemanha, a economia da Alemanha como um todo está em colapso. Mas ao contrário do que uma propaganda verde quer dizer, a queda no consumo da energia na Alemanha não é consequência positiva das novas políticas de uso da energia. Pelo contrário, revela o fracasso do modelo desenvolvido e implementado na Alemanha pelo Partido Verde e pelo governo dos semáforos. Em consequência, quem está crescendo cada vez mais na Alemanha para desespero da esquerda é a AfD. A AfD continua a expandir a sua liderança em Mecklenburgo, Pomerânia Ocidental. E aí vocês olham aqui as últimas pesquisas, a AfD em primeiro lugar com 28%, não consegue chegar ao governo ainda, mas veja bem, é o partido preferido dos alemães da região lá da Pomerânia Ocidental. Então a AfD tem 28%, o SPD de esquerda tem 22%, a CDU, antigo partido da Angela Merkel, está com 19%, o BSW, que é uma nova esquerda, uma esquerda repaginada, está com 14%, os isentões lá estão com 5% e os verdes com 4%. Com essa votação, 4%, os verdes não conseguem vaga, assento no parlamento lá da Pomerânia. Mecklenburg, Pomerânia Ocidental. Os isentões lá na Alemanha estão apavorados com a rejeição que eles estão começando a colher por parte do povo da Alemanha. O FDP, sigla bem sugestiva, FDP deve sair imediatamente dos semáforos. Semáforos é o governo da esquerda de lá. O semáforo deve mudar de amarelo para vermelho para FDP. O amarelo tem que sair, que fique o preto com o vermelho. Melhor um final, o preto, os vermelhos com o verde, sai o amarelo. Ficariam apenas os verdes e o pessoal da extrema esquerda. E aí olha o que diz, melhor um final com terror do que um terror sem fim. A Alemanha penando por conta de um governo dominado pelos semáforos. Mas que os isentões têm um título muito sugestivo lá na Alemanha, convenhamos, FDP é um senhor título para um partido político. Literalmente FDP. Lá na Alemanha também,
existe uma cruzada contra alguns grupos pró-muçulmanos, apelos para desmantelar o acampamento Munique une a União pró-Palestina. Sabem por quê? Porque descobriram que esses jovens inocentes que estavam lá fazendo manifestações pelas criancinhas, pelo Hamas, pela liberdade, sabe como é que é? Eles, na verdade, estavam recolhendo donativos e apoio para o Hamas. Que coisa, hein? Que coisa assustadora. Indo mais adiante, opa, Paris, Le Figaro, quase 1 tonelada de êxtase apreendida pela alfândega de Lyon. Foi um tombo de mais de 15 milhões de euros para os contrabandistas e os traficantes. Isso é notícia também de hoje, pessoal. Todas essas notícias que eu estou trazendo para você são notícias de agora, de hoje, desta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Aqui a notícia acontece. Quando fala nessa tradução em português aqui da Europa, esse português de Portugal, carrinha é uma van, certo? A van foi interceptada na autoestrada A7 com uma carga de 963 quilos de êxtase, num tombo para os traficantes entre 15 e 20 milhões de euros. Então tá aí, funcionários da alfândega apreenderam quase 1 tonelada de êxtase. Isso foi na quinta-feira, mas foi divulgado apenas hoje, segunda-feira, lá na França, meus amigos. Vamos em frente, mais notícias lá da França. Olha só, aqui você acaba descobrindo coisas. Uma das principais redes de supermercados de toda a França é a Auchan. Tem filiais em toda a Europa. Mas eu não sabia, por exemplo, que a Auchan, na Europa, lá na França, que a Auchan é dona da Leroy Merlin, nem da Decathlon, nem da Kiabi, nem Boulanger. O Auchan é a quinta maior rede de supermercados da França e está mal das pernas e planeja demitir 2.300 funcionários apenas na França. Prestem bem atenção nesse detalhe, que esses números, esses dados se referem única e exclusivamente para a França. Todos nós aqui estamos acompanhando, condoídos, a situação que acontece lá na Espanha. Mas veja bem, o governo do Sánchez, os dirigentes, Ribeira desativou 3 vezes o alerta do rio, de crescimento das águas, e que provocou a tragédia de Paiporta. A Confederação Hidrográfica de Júcar, pertencente ao Ministério de Transação, Ministério do Meio Ambiente, dirigido por Teresa Ribeira, não avisou o governo lá de Valência do caos que havia e do risco que havia. Ou seja, boicote com informação escancarada. E vocês sabiam que a presidente da AEMET, a que falhou em prognosticar o incidente, a tragédia, não é meteorologista e ganha 102 mil euros ao ano? Maria José Ralho de Olmo, atual presidente da Agência Estatal de Meteorologia, AEMET, não é meteorologista. É mais ou menos a mesma porcaria que acontece no Brasil. A ministra da Saúde é uma socióloga, uma imbecil socióloga. Rapaz, olha, não tem qualquer, é engenheira de estradas, não tem nenhum conhecimento de meteorologia. É essa leviandade e essa insanidade que acontece. Claro que não demorou muito para acusarem e atacarem os que manifestaram sua indignação pela presença do Sánchez, do Pedro Sánchez, lá na área afetada da Espanha, dizendo que era lá em Paiporta, que eram da ultradireita.
a mídia mundial, que é dominada pela esquerda, comprou essa. Os reis já comprou, já estão vendendo, foi ação da ultradireita lá na Espanha. Os reis viajarão a Tiva para escutar as pessoas depois que Moncloa, pessoal, é a sede do governo espanhol, não é a casa monárquica, é a sede do governo, é o palácio do governo. Lembrando que a Espanha é uma monarquia onde você tem um governo que tem o presidente do governo, que é o Pedro Sánchez. E aí agora Moncloa não quer que eles viajem. Mas o rei, que tem muitas limitações, o rei na Espanha é só um faz de conta, mas teve uma atitude digníssima. E agora o rei quer visitar as comunidades com as comunidades que foram atingidas. Mal-estar em Moncloa. Agora eles estão chateados lá em Moncloa, que é a sede do governo, estão chateados com os reis, porque os reis ficaram para falar com o povo que agrediu Pedro Sánchez, o que é casado com uma ladrona. Em círculos socialistas estão difamando o rei e também a rainha. Mas ontem eu falei, na domingueira desse domingo, eu enfatizei, a postura do rei da Espanha vence fronteiras. Um rei com cojones e um primeiro-ministro cagão. Essa é a imagem nova da Espanha. Um rei com coragem, com dignidade, e um primeiro-ministro canalha e ordinário. É a realidade lá da Espanha. Lembrando que depois da Valência, agora o alerta se destina a Barcelona. Caos nos aeroportos e estações. Pessoal, não é fácil não, mas vamos continuar lutando, porque esse é o jeito da gente enfrentar toda essa insanidade. Nós só temos um caminho para enfrentar a insanidade: informação. Lembre-se sempre disso. Agora vamos para as notícias de Portugal. Portugal só tem um político digno, ou um partido político digno, que é o Chega. O resto é tudo esquerdista. IRC, pensões, imigrantes, polícias e bombeiros nas primeiras propostas de alteração do Chega. O Chega é o único partido comprometido com Portugal, seu povo e seu futuro. O André Ventura hoje é a face do Chega, mas o futuro do Chega passa pelo nome de uma mulher que eu quero que vocês atentem, anotem e guardem: Rita Matias. Ai, meu Deus do céu, daqui um pouco eu vou ficar muito bravo com a notícia sobre escoteiros da Inglaterra, mas antes disso eu quero falar para vocês que o Partido Conservador lá no Reino Unido tem uma nova, é comandado por Kemi Badenoch, uma mulher. E a Kemi Badenoch, ela começa a enfrentar um certo boicote. O Partido Conservador no Reino Unido precisa voltar a ser o que foi um dia, nos tempos da Margaret Thatcher. Para quem não sabe, eu fiquei sabendo ontem que o pai da Margaret Thatcher chamava-se Alfredo Roberto. Vocês confirmam isso? Eu fiquei realmente muito surpreso que o pai da Margaret Thatcher se chamava Alfred Robert. Vocês sabiam disso? Confira aqui nos comentários para que nós possamos compartilhar essa informação. Prepare-se, escoteiro quebra-coco na ladeira do Piá. Escoteiro quebra-coco e não vai mais trabalhar. Escutem a notícia que vem agora aí. Estão trabalhando junto aos escoteiros lá no Reino Unido, instigando eles a não chamarem pai de pai nem mãe de mãe. É a nova cruzada. Nem mesmo os escoteirinhos estão livres da língua. Que barbaridade! Eles perderam totalmente
A insanidade da esquerda está uma coisa assustadora e aterradora, pessoal. Saindo do Reino Unido, vamos para o Canadá, já na nossa viagem pela América Latina. Começando toda a nossa América. Nós agora já estamos na nossa jornada final. Canadá, primeiro-ministro indiano Modi condena ataque deliberado ao templo hindu. Lá no Canadá está havendo uma cruzada muito grande contra os hindus, porque lá no Canadá tem uma comunidade muito forte, dos separatistas Sikh. Então, a briga entre os hindus, entre os indianos hinduístas e os Sikh é muito acirrada, e teve um atentado contra um templo hindu no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse: ai, meu Deus do céu, vou ligar para o Dudu Milk para saber o que fazer. Mas a verdade é que os ataques estão sendo perpetrados com a omissão, graças à omissão do Trudeau, que para muitos é filho de Fidel. Opa, chegando aos Estados Unidos, Califórnia aprovou uma lei que proíbe a exigência de identificação na hora de votar. Pessoal, cá entre nós, vai ter fraude sim, vai ter fraude, mas antes de continuarmos com as notícias das eleições nos Estados Unidos, lá vamos nós para mais um rápido comercial e já voltamos nessa nossa viagem pelo mundo das notícias. Se você busca paz e tranquilidade, muito sol, praia, natureza e felicidade, em Ubatuba tem sim. Verena Imóveis em Ubatuba. Praia do Prumirim, Ubatuba, São Paulo. Verena Imóveis desde 2010, atendendo e proporcionando segurança nos negócios imobiliários. Venha investir em Ubatuba. Verena Imóveis. Simbora, meus amigos, quero lembrar a vocês que é muito importante, meus amigos, que você, se puder, contribua com a manutenção do nosso canal através do Pix, mas também contribua conferindo se você continua inscrito, espancando o joinha e postando o seu comentário, que para nós é fundamental. Vamos então às notícias lá dos Estados Unidos. Eu, inclusive, vou usar aqui de novo essa chamadinha tão bonitinha que foi usada já no passado. Olha só que coisa mais linda essa chamadinha aqui. Já passamos aquela primeira notícia que criaram um mecanismo para falsificar. Greve no New York Times às vésperas das eleições lá nos Estados Unidos. O New York Times, um jornal de esquerda, pessoal. Não venham com essa historinha. O grupo tinha mais de 11 milhões de assinantes digitais em 30 de setembro de 2024. Imagina o poder que o New York Times tem. Em conflito com a gestão do grupo, a movimentação de colaboradores em profissões tecnológicas ameaça atrapalhar a cobertura dos resultados. Greve no New York Times. Vamos ver. Foi deflagrada hoje, mas as negociações continuarão durante toda a noite. Um alerta muito assustador. O senador Mark Lee alerta que os democratas governariam a América sem contestação por 100 anos se vencessem as eleições de 2024. Por isso que eles querem tanto, mas tanto, roubar essas eleições, fraudar naquilo que for possível. Opa, já é hora de sermos menos tolerantes e parar com nossas besteiras. A vitrine progressista de São Francisco, nos Estados Unidos, desaba.
O prefeito de São Francisco, London Breda, acaba de ficar diante dos microfones colocados na calçada da Boutique Vuitton, no Nick Square, a praça central em torno da qual se espalham as boutiques de luxo, e mostrou sua indignação com a deterioração da qualidade de vida de São Francisco. Por quê? Porque São Francisco virou uma cidade santuário de drogados, prostitutas e pedos. Em frente, essa foto aqui, olha, essa foto aqui atemoriza muita gente da esquerda. É a foto mostrando Robert Kennedy Jr. e Donald Trump juntos. Sabem por quê? Porque Robert Kennedy Jr. é um conspiracionista contra as vacinas. Prepare-se que o circo vai pegar fogo. Mas amanhã, pessoal, não está sendo eleita apenas a nova liderança para os Estados Unidos, que eu acredito que fique com o Trump, apesar da roubalheira que estão organizando. Na verdade, amanhã também será definida a composição tanto do Senado como da Câmara, ou a Casa Baixa. A composição do Congresso dos Estados Unidos também está nas mãos dos eleitores no dia da eleição. Mas o futuro do Congresso dos Estados Unidos também está em jogo, com os eleitores escolhendo todos os 435 deputados. Lá o mandato de deputados é de 2 anos e o mandato de senador lá é de 6 anos. Portanto, amanhã serão eleitos todos os 435 deputados, que são chamada Câmara dos Representantes, e 1/3 das cadeiras do Senado. Muita gente, muita coisa em jogo. Eleições nos Estados Unidos, quando fecham as urnas e o conteio dos votos nos estados-chaves. Amanhã, pessoal, amanhã eu sugiro que vocês acompanhem tanto o perfil da Rosa no Telegram. A Rosa, a nossa amiga aqui, tem um canal poderosíssimo no Telegram. E também a Cissa Bailey, lá no Twitter. São 2 canais que amanhã, vá para o Telegram, procure o canal da Rosa e procure o canal da Cissa lá no Twitter, tá ok? Porque amanhã, o que terá amanhã é de cair os butiás do bolso. Vamos agora, então, meus amigos, já na reta final, vamos para a reta final, vamos ver agora o que tem para balançar. Vamos embora nessa reta final. Lembre-se, nós precisamos saber, afinal de contas, vocês querem esse tipo de noticiário? É perda de tempo? Para fazer esse noticiário, eu demando 4 horas de trabalho no mínimo. Portanto, a sua opinião é fundamental e o seu Pix ainda mais. Mas vamos rir um pouco. Obesocracia castrista. Rapaz, lá todos os dirigentes da ditadura cubana são gordos. Então eles chamam de obesocracia castrista. Igual Robin Hood, eles aproveitam a passagem do furacão Oscar para prometer, mentir, manipular e roubar. Obesocracia. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas ela é muito reveladora. Se forma a depressão tropical 18 no Caribe, vigilância com os riscos de furacão para várias províncias cubanas. Mais e mais tragédia contra esse povo já tão sofrido. Os apagões não param. 43% do território nacional cubano estará às escuras nesta segunda-feira. Vocês entenderam a importância de fazer esse jornal no fim da tarde? Porque eu estou trazendo aqui as notícias de tudo o que aconteceu hoje pelo mundo. Muito, muito, muito importante, meus amigos. Está aí para vocês. Opa, seguimos adiante. Assim que terminarmos essa jornada aqui, nós colocaremos o anúncio da Pilan.
Opa, gravidez de adolescentes e aborto é altamente preocupante em Santo Espírito. As meninas não têm anticoncepcional, não têm camisinha, tem bebida, tem droga, tem fome. E aí o povo dele rola, dele fornicar. Engravida, para não submeter a criança ao opróbrio, à dor e à miséria, as meninas estão abortando. A questão é que elas estão engravidando cada vez mais cedo. E preste bem atenção nessa matéria aqui. Eu tenho dito sempre que a esquerda adora tornar todos miseráveis. E aqui está uma notícia que confirma a miséria como método de dominação comunista. Os esquerdistas usam a miséria para dominar o povo. Não é um acaso o que aconteceu em Cuba, é a estratégia. Tornar todos miseráveis e assim ampliar a dominação através de esmolas e pequenas concessões. Não é fácil, mas nós temos que denunciar tudo isso. Pedra, enrolados, baseados, tudo. Em Cuba, os jovens só têm duas coisas para fazer: trepar e se chapar. É verdade. O governo não sabe mais como fazer. Olha que maravilha! Você que está pensando em viajar para Cuba, muita atenção. Turista argentina viaja para Cuba, é operada de urgência e a potência médica agora está querendo cobrar $10 mil. $10 mil dessa argentina que foi operada de emergência lá. É assustador, mas é real. Vamos agora para o Pilan Filmes e vamos para o nosso último bloco de notícias, saindo do inferno de Cuba, indo para o inferno da Nicarágua. Pilan Filmes, especializada em produções de documentários, vídeos institucionais, corporativos e publicitários. Estar presente na internet não é o suficiente. O mais importante é que a sua empresa seja vista pelos seus clientes com a melhor imagem e som. Pilan Filmes, há mais de 30 anos, priorizando a qualidade e o bom relacionamento com seus clientes. Alô, você empresário, estamos esperando o seu anúncio. Veiculamos de graça. É assustador. Nós veiculamos o seu anúncio de graça. Mande para nós. Entre em contato com a Pilan Filmes, que ela produz o seu material a um preço todo especial. Uma ONG exigiu o fim da impunidade dos crimes contra jornalistas por parte do regime de Ortega na Nicarágua. Mas não é só lá. Preste atenção, daqui um pouco tem mais. Já vou deixar em aberto isso aqui. Na Colômbia, Gaviria quer ter um candidato único para enfrentar o petrismo, Gustavo Petro, nas eleições de 2026. A direita dividida é refém fácil para a esquerda. Alertam sobre o recrutamento de menores indígenas em El Huila para a guerrilha. Mas não é apenas o recrutamento. Se as crianças não abandonarem as escolas e participarem das fileiras do narcotráfico e das guerrilhas, essas crianças são ameaçadas. Notícias lá da Bolívia. Ainda não estamos com autorização do Eldeber, mas vamos em frente. Aqui as notícias. Hoje, segunda-feira, foi o 22º dia do conflito Evista. Um conflito dos criminosos ligados a Evo Morales. E acreditem o que o Evo Morales... Então, eles estão com 16 pontos de bloqueio nas rodovias. Mas o Evo Morales agora está denunciando um complô entre Luiz Arce e Javier Milei. Sabem por quê? Porque o Evo Morales está sendo acusado de pedofilia permanente durante o período no qual ele ficou como asilado político na Argentina. Menininhas de 12, 13, 14 anos, que o canalha gosta de crianças. Então, o líder cocaleiro está dizendo que é uma cruzada contra a liberdade.
Voltando aqui, então, hoje, segunda-feira, foi o 22º dia do conflito evista e houve uma ação de desbloqueio em Mairana, que terminou com 13 presos, segundo a polícia. A cruzada permanente deles é essa aqui, uma rádio de Cochabamba suspendeu suas transmissões por ameaças de grupos políticos. É a Rádio Colonial. Não podemos permitir que o medo nos silencie, porém, tampouco podemos pôr em risco nossas vidas. A emissora saiu do ar para sobreviver. A oposição venezuelana exigiu a libertação imediata do jornalista Rolando Carreño. Querer mudar não é um crime. A esquerda não aceita, não tolera e não convive com a liberdade. Paizinho que está indo para o saco. O ministro da Fazenda do Chile, decepcionado com o crescimento do país. Quem mandou ele não colocar o Pochmann no comando do IBGE lá do Chile? Ficaria tudo melhor. Manipular é com eles mesmo. Milei confirmou que demitirá, removerá os funcionários do Ministério das Relações Exteriores que atuaram na questão do voto da Argentina favorável a Cuba na Assembleia da ONU. A aerolínea suspendeu as negociações salariais com os sindicatos ante as novas medidas de força. O Sindicato dos Aeronautas da Argentina simplesmente suspendeu voos no fim de semana, causando transtornos a mais de 2.400 pessoas. Notícias aí lá do Paraguai. Exportação de energia ao Brasil potenciará investimentos no Paraguai. Engraçado. O Paraguai tem excedentes de energia, mas tem falta diária de energia elétrica. Sabem por quê? Por faltas de linhas de transmissão. Que coisa absurda. É mais ou menos como o cara morrer de sede trabalhando numa fábrica de água engarrafada. O Paraguai, nas mãos de Santi Peña, está tentando se recuperar do atraso que enfrentou por longos anos de uma gestão que não foi de acordo com os interesses e as ambições do povo paraguaio. Os partidos da coalizão republicana, centro, direita e tudo mais, apresentaram seu programa único para o segundo turno das eleições lá no Uruguai. Lembrando que o Uruguai está num dilema terrível entre voltar para a esquerda ou continuar no campo do centro. E aqui estão todas as forças políticas. Esse aqui é o Manini Rios, do Cabildo Aberto, o único grupo político de direita lá da Argentina. Pessoal, a viagem foi fantástica. Confesso para vocês, a viagem por essas notícias, não sei quantas foram, mas foi algo fantástico. Nós chegamos ao final do nosso programa. Queremos saber a sua opinião, se vale a pena esse esforço, se vale a pena esse investimento no trabalho. Precisamos do seu Pix, precisamos do seu apoio e estaremos de volta amanhã, ainda na fase de definição dos horários. Eu estou olhando aqui para baixo, pessoal, porque eu estou tentando achar onde está onde está a vinhetinha de encerramento do nosso programa. Portanto, meus amigos, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês compreendam que o nosso compromisso é com a informação. Às 7 da manhã, na hora do café. E agora, O Mundo com Alfredo Bessoff. Um abraço e até a próxima.